Monitor digital. O clipe da vez. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão de volta aqui com a gente. E para começar a nossa disciplina de banco de dados, nós vamos relembrar o que nós vimos no primeiro semestre. No primeiro semestre, nós vimos que banco de dados equivale a uma coleção de dados, que explicando de uma maneira mais simples, é quando a gente precisa armazenar dados no computador. Só que a gente não pode sair armazenando dados de um sistema de qualquer maneira. Por isso, nós aprendemos a fazer projetos de banco de dados. Fizemos, inicialmente, o diagrama entidade-relacionamento, que faz parte do projeto conceitual. E aí, se vocês forem contratados futuramente para fazer um banco de dados profissional, vocês terão que entrevistar o cliente, entender o que ele precisa armazenar. E aí, nos nossos exemplos, nós fazíamos isso com pequenos textos de situações cotidianas. Esses textos se chamam minimundo. Então, a gente lia o minimundo, entendia o minimundo e montava um diagrama entidade-relacionamento. Nesse exemplo que está aqui na tela, se a gente ler com calma, ó, uma academia precisa armazenar dados sobre seu cotidiano. Ok? Os professores possuem uma matrícula, um nome, uma data de nascimento e um salário. Pelo que nós vimos, aqui há fortes indícios de que professor seja uma entidade, com seus devidos atributos, matrícula, nome, data de nascimento. Se dermos sequência, o texto diz assim: na academia há diversas modalidades que devem ser armazenadas. Opa! Olha o indício forte aqui, né, de outra entidade. Para isso, é preciso guardar um código, um nome, uma descrição detalhada da modalidade. Também é preciso saber qual professor ministra cada modalidade, pessoal. Ou seja, eu estou com indício aqui de que professor vai ser uma entidade, de que modalidade vai ser uma entidade e que eu preciso guardar qual professor ministra cada modalidade. Há uma relação entre as duas entidades. Isso significa que nós temos um relacionamento. Dando sequência, ó, sendo que cada professor pode dar uma ou mais modalidades por períodos distintos. Há modalidades que podem não ser ofertadas em algum período. Há modalidades com mais de um professor. Então, pessoal, fazendo a leitura do minimundo, a gente começa a construir o diagrama entidade-relacionamento. Bom, gente, para esse trecho que a gente acabou de ler, eu teria esse desenho aqui do diagrama entidade-relacionamento. Vamos relembrar? O que precisa ser armazenado, como por exemplo, professor e seus atributos, estão aqui, ó, na entidade professor, e aqui dentro a gente colocou os devidos atributos. Vamos lembrar que o atributo que for único, que não se repete, que serve para identificar, a gente costuma pintar ele aqui, ó, nesse caso aqui a matrícula, e a gente chama de atributo identificador, que mais tarde a gente vai conversar como chave primária. Ok, eu olhando o minimundo, eu vi que meu cliente precisa armazenar as modalidades que são oferecidas. Então eu vim aqui e coloquei modalidade com seus devidos atributos. Também não posso esquecer que eu tenho que informar qual é o atributo único. Caso no texto isso não seja claro, a gente cria um código e coloca aqui. Ok, nós vimos também que ao ler o texto, se a gente perceber que tem uma relação entre uma entidade e outra, a gente cria um relacionamento. Instrui aqui é um relacionamento. Um relacionamento, a gente faz uma ligação entre uma entidade e outra. Se ele tiver atributos próprios, a gente pode colocar aqui, como está feito aqui, pessoal, ó, data fim e data de início, que é a data de quando o professor começou a instruir aquela modalidade e a data até quando ele instruiu aquela modalidade. Então, notem,
Essa característica não é do professor, não é da modalidade, é do relacionamento. Por isso que eu coloquei o atributo pendurado aqui no relacionamento instrui. Nós vimos também que os relacionamentos eles têm as cardinalidades, pessoal. As cardinalidades são muito importantes, como eu vou destacar aqui. Se eu começar a ler aqui de professor para o lado de cá, eu coloco a cardinalidade aqui. Então, vamos lá, ó. Um professor, ele pode instruir nenhuma ou várias modalidades. Então, coloquei o N. Uma modalidade, ela tem como instrutor ou nenhum professor, porque ela não está sendo oferecida, ou pode ter vários professores. Então, isso aqui é a cardinalidade. Depois que a gente tem o diagrama entidade e relacionamento, para a gente já ir caminhando para a parte prática, a gente faz, pessoal, o esquema relacional, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo. O esquema relacional trata do seguinte: eu aplico um conjunto de regras de acordo com o que eu observo no DER e monto. Então, uma regra que a gente usa é o seguinte: as entidades, elas viram aqui, né, tabelas, que lá na frente nós vamos usar comandos SQL. Então, por isso que eu coloquei, ó, professor, seus atributos, sublinhei a chave primária. Modalidade, seus atributos, sublinhei o código. E aí a gente tem que varrer todos os relacionamentos e continuar aplicando as regras que nós mostramos a vocês. Nós temos aqui um relacionamento N para N, por causa da cardinalidade máxima, lembra? A cardinalidade máxima define aí o nome que a gente dá ao relacionamento. Relacionamento N para N, essa classificação. Então, a gente viu que no N para N a gente pode criar uma tabela própria. Então, foi criado aqui, ó, instrução para representar o relacionamento. E aí, o que eu tenho que ficar de olho é o seguinte: o relacionamento ele também tem que ser identificado, né? Ele também tem que ter sua própria chave. Aqui, para facilitar, como chave primária, eu criei código instrução. Coloquei os atributos do relacionamento e também coloquei aqui, pessoal, código e matrícula. Por que que isso foi feito? Porque eu preciso saber daquela instrução qual é a matrícula do professor que está instruindo, qual é o código da modalidade. Então, a gente escreve esses atributos aqui e faz a referência. Código referencia modalidade, matrícula referencia professor. Código e matrícula aqui a gente chama de chave estrangeira. Então, daqui para frente, nós vamos converter esses desenhos, esses projetos em tabelas e vamos usar também comandos SQL. Para que a gente possa entender melhor, observem essas tabelas que são geradas a partir desses exemplos que a gente acabou de ver. Então, nas tabelas, já que a gente está usando um banco de dados relacional, a gente tem as colunas que guardam os atributos, pessoal. Então, eu tenho aqui a coluna matrícula, a coluna nome, a coluna salário, data de nascimento, e as linhas que a gente guarda os conteúdos dessas colunas, desses atributos. Então, eu tenho aqui a tabela professor e os dados dos professores, do nosso exemplo, vão ficar armazenados na tabela. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro professor, ele tem essa matrícula 1101. Ele se chama José da Silva, tem um salário de 2.000 e tem essa data de nascimento. Se eu olhar aqui embaixo, nós criamos uma entidade e modalidade que no esquema relacional nós convertemos para uma tabela. Temos aqui a chave, que é o código, lembra? E temos aqui, ó, o nome das modalidades, o detalhamento das modalidades, conforme os dados que nós vimos no exemplo. E nós vimos que no relacionamento N para N, a gente cria uma tabela própria para a relação. Então, foi criada a tabela instrução. Nessa tabela instrução, eu tenho aqui um código para cada uma e tenho aqui os dados, pessoal. Lembra que eu tenho a data de início, data de fim e tenho o código aqui da modalidade e a matrícula do professor. Mas o que que isso significa? Significa, olha só, observando aqui, pessoal, eu tenho aqui uma relação entre modalidade e professor. Aqui significa o seguinte:
o professor 222, que é quem na tabela aqui? É a Maria Pereira. Ela é instrutora da modalidade 2. Quem é a modalidade 2, gente? Ginástica. E ela fez isso no período de 1/2 a 30/12. Então, olha como a gente consegue, através da tabela, ter a relação entre professor e modalidade. Ó. Eu tenho aqui um professor de matrícula 333, ele instrui a modalidade 1 nesse período de tempo. Quem é o professor 333? É o Lucas. Então, significa que o Lucas instruiu a modalidade musculação. Já na última linha aqui, o professor José da Silva, que é o que tem a matrícula 1101, também instrui a modalidade musculação. Então, na prática, no banco de dados, é em formato de tabelas que os dados serão armazenados. Só que a gente só consegue fazer essas tabelas que estão aqui porque a gente já entendeu o banco de dados e já fez o projeto de banco de dados. Bom, gente, nas próximas aulas nós vamos aprender sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL permite que a gente dê comandos e crie banco de dados, crie tabelas, inclua dados no banco de dados, apague, consulte, enfim, que a gente faça várias operações no banco de dados. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é escolher qual SGBD que a gente vai usar. Nós falamos para vocês que existem vários: Oracle, MySQL, Firebird, SQL Server. Nós vamos usar o MySQL. E para isso, eu tenho aqui instalado no meu computador um ambiente que me permite acesso ao MySQL, que é esse ambiente do PHPMyAdmin. Tem um pacote que eu baixei na internet gratuitamente, esse pacote se chama Champ. Eu instalo esse pacote aqui no meu computador, coloco aqui um caminho para achar, né, acesso ao MySQL, e aí aqui dentro, pessoal, eu consigo usar, né, os comandos SQL. Nós vamos mostrar com calma para vocês como fazer isso. Se vocês olharem aqui nesse meu ambiente, eu tenho vários bancos de dados, tá vendo? Esse aqui, banco SGP, é um exemplo daquele banco do jogo que nós usamos na Tecnoteca. Então aqui, ó, eu tenho o banco, dentro do banco eu tenho as tabelas, pessoal. Então tudo que a gente está falando para vocês existe aí de forma prática, ó. Pergunta alternativa é um relacionamento, tá vendo? Sala, enfim. E aí, se eu, por exemplo, clicar aqui em sala, aqui dentro, ó, eu tenho o conteúdo. Lembra que nós falamos? Os atributos, ó, ID é o código. Descrição, habilitar. Então, nós vamos aprender nas próximas aulas como dar um comando para criar um banco de dados, como dar um comando para criar uma tabela, como consultar dados, incluir dados, excluir. Então, a gente vai pegar nossos projetos e vai conseguir converter para um banco de dados. Esse ambiente que eu estou mostrando para vocês utiliza o MySQL, meus exemplos serão a partir dele, mas existem outros ambientes. Bom, gente, nesse exemplo agora, nós também estamos observando uma tabela de um banco de dados, só que essa tabela foi feita com o SGBD Firebird e está no ambiente para esse SGBD. Mas quando a gente aprende os comandos SQL, eles têm os mesmos princípios, independente aí se você vai usar MySQL, se você vai usar Firebird. Então é importante que vocês entendam a lógica do SQL para que vocês possam usar em diferentes ambientes. Nas próximas aulas, nós vamos começar a ver exemplos práticos de comandos SQL. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!